O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade, podem se assentar. Verei justificado vossa face, ó Senhor. É o salmo o qual que nós cantamos como resposta à primeira leitura. Porém, permitam-me lançar um olhar sobre duas características do trecho do Evangelho que hoje nós vimos. Em primeiro ponto, aquilo que Marcos capítulo 9, nos versículos 32 a 38, apresenta como apresentarem a Jesus um homem que era mudo. E a pessoa sendo muda, ela era vista como alguém que estava possuída. Jesus expulsa esse demônio e, obviamente, esse homem começa a falar. A outra cena é de Jesus vendo toda aquela multidão que andava junto dele, ou as multidões que se ajuntavam quando ele estava com eles, e perceber que todos estão abatidos, cansados, literalmente como ovelhas sem pastor. Isso talvez seja difícil de nós entendermos, porque os tipos de rebanho que nós somos mais acostumados são aqueles que vivem por conta própria, praticamente. As vacas, quando vão, não precisam de uma pessoa para estar conduzindo-as o tempo todo, mas a ovelha não. Ela se move, conduzida pelo seu pastor. E elas abatidas, cansadas, porque obviamente já não encontravam o alimento, já não encontravam força, não encontravam um horizonte, um norte, não tinham sustento. E qual sustento que seria possível terem se, na verdade, nós podemos, inclusive, ter todas as coisas, mas se falta aquilo, aquela coisinha básica que move o nosso coração dia a dia para encontrar ânimo e força, se isso falta, não temos nem mesmo vontade de falar. Não temos nem mesmo vontade de ir. Jesus percebia que essas pessoas estavam assim. Talvez aquele homem mudo que estaria possuído por um demônio seja a expressão da dificuldade dessas pessoas, inclusive, perceberem o que mais lhes falta, o que mais anseiam.
Aqui então, Jesus vendo essa multidão, essas pessoas como ovelhas sem pastor, a única coisa que ele pode dizer é: peçamos que o Senhor envie operários para a sua messe. Por quê? Os operários para a messe do Senhor, os operários para quê? Para realizarem o trabalho que Jesus nos apresenta, são operários que têm a capacidade de falar. São operários que têm a capacidade de viver com profundidade e com responsabilidade cada dia. São pessoas que, ao contrário de atribuírem aos demônios aquilo que não é necessário ser atribuído a eles, assumem o seu papel na história e fazem a diferença. Os operários da messe do Senhor são aqueles que compreendem a riqueza da sua própria vida e sabem que o Deus que é forte, como significa Israel, está com eles. E se colocam numa caminhada constante, perseverante, de não só realizar a própria vontade, mas fazer o que é necessário para que cada pessoa viva plenamente. Viver plenamente, que é mais do que simplesmente ter a capacidade de respirar, mas encontrar essa coisinha que eu falei lá do fundo do coração, que move as pessoas todos os dias a terem um motivo para chegar até o fim do seu dia. Alguns encontram essa força e modificam toda a sua vida quando recebem uma criança em seus braços. Eu já vi muitas mulheres ou jovens que, quando se tornam mães, mudam por completo, viram verdadeiras leoas e bravas. Já vi homens que, quando recebem seus filhos nos braços, deixam de ser meninos imaturos, mas começam a pensar: a minha vida tem um significado maior e tem a responsabilidade ainda maior, esse pequeno que está em minhas mãos. Eu já vi homens que, com a responsabilidade nas suas mãos, começam a pensar em atitudes. Mas então, qual a responsabilidade que seria dada a esses operários? Que o Senhor diz para os seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque poucos são aqueles que se comprometem em fazer com que o dia a dia de sua vida ajude não só a si na sobrevivência, mas ajude outros a encontrarem um motivo para sobreviver, incentivando essa coisinha que a gente precisa aqui dentro do coração. Que ajude outros a encontrarem isso. Os trabalhadores da messe são aqueles que, ao olharem para Jesus, compreendem a importância de que em tudo fazer bem, para que tantos, muitos, e Ele próprio, descubra que a força de Deus que move nossos corações é tão singular. Bom, daí eu me lembro de um pouco daquilo que nós falamos hoje cedo, na homilia, quando olhávamos para a figura de Jacó, que era um homem mesquinho, egoísta, espertalhão. Ele era assim. E ele, que passou a perna em tantas pessoas, teve que travar uma luta com o Deus que é forte. E ter a capacidade de olhar para si, no conjunto da vida, de um modo diferente. Sabem, Jesus, ao dizer que vê aquela multidão como ovelha sem pastor, e ter a necessidade de outras pessoas que o ajudem a cuidar de todos esses, porque o trabalho é grande, me lembra justamente do quanto nós precisamos de homens e mulheres que possam ter a coragem de deixar com que Deus seja forte nas suas vidas, para que deixem seu próprio egocentrismo, sua indiferença, e passem a se colocar na dinâmica de colocar a sua vida como uma oferta, como um dom, como um presente. Pensamos então a nosso Deus que nos ajude a ter isso. A capacidade de colocar a nossa vida como dom, como oferta, como serviço, para que outros tantos descubram essa coisa que tanta gente precisa. Essa coisa que faz com que a gente olhe os desafios do tempo presente, e que não são poucos,
Estou até imaginando, Deus me livre e guarde, de perceber a mesma coisa que nós vimos no ano de 2019, pessoas que foram capazes de brigar por ideologias políticas, mas foram capazes de desprezar laços importantes constituídos desde o tempo da juventude, simplesmente por causa de uma compreensão e um desejo de uma condução do país. E eu vejo isso possivelmente acontecer ano que vem, todos tentando salvar a si próprios e esquecendo de procurar um caminho que salvasse a todos. É triste, mas ovelha sem pastor não tem realmente para onde ir. E nós precisamos de homens e mulheres que mesmo que não estejam possuídos pelo demônio, que tantos buscam falar e encontrar-se com ele, e eu, na verdade, não gostaria nem de vê-lo, mas que estão possuídos por um espírito da indiferença, que não faz nem mesmo com que falem daquilo que é a sua esperança, Jesus Cristo nosso Senhor, em gestos. E sejam comprometidos com um novo tempo, com a nova história, motivando a tantos que estão desesperançados, desnorteados, desorientados no tempo presente. Acredito que se Jesus realmente pudesse ser visto por nós o veríamos ele olhando para cada um e percebendo por que vocês estão tão perdidos, por que vocês não estão olhando para aquele que realmente deveria ser o norte da vida de vocês. Enfim, a messe realmente é grande, porque os trabalhos que nós temos para promover a vida, para cuidar das pessoas, para fazer com que o nosso egoísmo pare de destruir não só o meio ambiente, mas a vida de tantos outros, é tão grande. E o nosso caminho de conversão é muito mais exigente do que simplesmente ficarmos falando daqui ou dali sobre o que deveria ser. Mas a exigência está em o que eu hoje posso fazer para que o trabalho de salvação de nosso Deus aconteça através de mim na vida daqueles com quem eu convivo. Isso não é só da perspectiva social, como muitos pensam. É de ajudá-los a encontrar-se com Jesus Cristo, que faz os mudos falarem, os coxos andarem, os surdos escutarem, os cegos enxergarem, que faz com que os pobres encontrem a sua dignidade, que faz com que os perdidos achem o seu norte. Aquilo que tanta gente procura e está tão próximo, mas acaba se tornando distante, porque muitos esquecem a quem nós devemos seguir e quem deve ser a força de cada um de nós. Portanto, meu querido, minha querida, nessa tarde, uma pergunta eu te faço. Se Deus é forte, como diz o nome Israel, e se Jacó precisou fazer um caminho de deixar o seu egocentrismo e olhar para o norte, para aquilo a qual todos nós fomos chamados. Se Jesus olha para uma multidão naquele tempo que estava como ovelha sem pastor, e nós sabemos quantos estão sem pastor, a pergunta é, nós estamos no meio dessas pessoas perdidas, ou nós sabemos a quem devemos seguir? E nós estamos indicando, se sabemos a quem seguir, estamos realmente indicando às pessoas a quem seguir? É a Jesus Cristo? Isso se faz urgente para podermos viver com dignidade e fazer viver com dignidade. Maria Gorete sabia a sua dignidade, a dignidade da sua história, e não a trocou por qualquer coisa, nem pelo medo. Hoje, pelo medo, nós até podemos correr o risco de deixar de dizer quem é o Senhor da nossa história. Pensemos nisso. Peçamos a Ele a força, para que a força dEle motive nossos corações. Confiando nele, de pé, apresentemos nossas preces. Juntos responderemos: